Bom, estou aqui hoje com a Rafaela Romano, ou Disruptivas, que é especialista em cripto, uma das 50 maiores do Brasil, especialista em cripto, mestrado em antropologia, e eu já vi uma definição também de eco-criptoanarquista. E pela sua trajetória diferente, eu achei mais fácil perguntar para você como que você se apresenta para as pessoas, especialmente uma pessoa fora do mundinho cripto. Legal, eu acho que é curioso até, porque a definição de ecoanarquista era uma definição que eu não uso mais, eu não sei mais se eu me identifico com ela. E é curioso como também, durante as nossas trajetórias, existem alguns conceitos que nós nos adaptamos e nos identificamos mais e outros menos, né? Especificamente, se eu me apresentasse para alguém, nunca seria como especialista cripto, que eu acho que é um conceito em que, à medida em que o mercado evolui, muitas coisas vão sendo criadas o tempo todo e fica difícil se considerar especialista em um mercado tão em desenvolvimento. Mas é muito interessante que, como é uma coisa que existe há pouco tempo, né, todo mundo também pode entrar e se tornar, de certa forma, conhecedor do mercado, porque ninguém tem o tempo anterior, né, para dizer assim, eu entrei antes, logo eu sei muito mais. Ninguém tem muito isso. Acho que esse é um aspecto interessante. Mas acho que eu me identifico simplesmente como uma pessoa super apaixonada pelo mercado cripto, que entende o Bitcoin como a disrupção mais interessante que a gente tem hoje e sempre estou ali tentando entender um pouquinho mais. Certo. E como você consegue lembrar do momento, algum momento crucial que você começou a se interessar nisso muito, assim, que você realmente deu um passo além do que as pessoas normais dão para entrar nessa área? Consigo. E é curioso, né, que algumas pessoas dizem, me arrependo muito porque conheci o Bitcoin no passado e quando conheci não dei bola, né? Esse é um crime que eu nunca cometi, porque no dia em que eu conheci eu me apaixonei completamente e foi por uma trajetória muito diferente da maior parte das pessoas, né? Grande parte das pessoas entram pela via das finanças e eu entrei pela via da tecnologia barra da ideologia, em certo sentido. Então, eu me interessei, eu descobri o Bitcoin, na verdade, em um fórum de discussões sobre anarquismo. E tinha um pessoal lá discutindo sobre aquele sistema. E quando eu olhei para aquilo, eu já tinha feito na faculdade de antropologia, estava no mestrado. E eu tinha um problema muito grande, que era me identificar com os sistemas anarquistas, mas saber que da perspectiva antropológica e histórica nós não tínhamos precedente de grandes comunidades anarquistas. Nós temos algumas experiências anarquistas, algumas comunidades indígenas mais ou menos descentralizadas, mas nós não tínhamos uma experiência histórica que mostrasse, olha, existe aqui um sistema anarquista que conseguiu se manter, né? Normalmente quando as sociedades crescem, o que acontece com elas é que elas centralizam. Então, nós temos impérios com escravos, impérios com centralização e pequenas comunidades anarquistas distribuídas. E isso sempre me deixou um pouco chateada, porque sempre me pareceu um sonho. E aí, quando eu conheci Bitcoin, eu pensei, talvez isso seja a primeira vez em que nós temos um sistema descentralizado em escala mundial. E aí, isso explodiu a minha cabeça e eu entrei em cripto especificamente entendendo e estudando os protocolos de consenso. Que no caso do Bitcoin é Proof of Work, né? Em caso de outras moedas, Proof of Stake, Proof of Burn, Delegate Proof of Stake, existem dezenas de protocolos. Eu fui entender especificamente como funciona o Bitcoin da perspectiva de governança, né? E como que os mineradores se organizam, como os desenvolvedores se organizam, como o código é atualizado, porque as pessoas acham que porque a blockchain é imutável, o código também é, mas ele não é. Então foi nesse momento, assim, de uma perspectiva muito filosófica. Entrei pela filosofia, fiquei pelo dinheiro, mas foi muito por conta desse aspecto. Interessante, então, o gosto pela anarquia veio antes, então, do gosto pela cripto. Veio com meus 13 anos. 13 anos? 13 anos. O que aconteceu? Tipo, como você entrou em contato com a anarquia? Eu li um livro chamado TAS, que é Zonas Autônomas Temporárias, e eu achei incrível, e lá tem um conceito, tem 2 livros, né, o TAS e um que chama Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, e nesse livro tem um conceito de anarquismo ontológico, na verdade, né, e eu lembro de ler o livro e lembrar de pensamentos que eu tinha quando eu era criança. E de troca de coisas com primas e coisas que não deixavam a gente fazer, mas que eram objetos nossos. E eu ficava assim, por que a gente não pode trocar essas duas coisas se elas são nossas? E eu lembro de muitos pensamentos, assim, que depois eu identifiquei como anarquista e desde meus 13 anos sempre me identifiquei, assim, como anarquista. Então veio bem antes mesmo. E como que você fez? Porque eu sempre fico pensando nessa questão da cripto, do Bitcoin ser muito associado com finanças, com uma visão libertária até, mas você fez USP, certo? Fiz. E antes disso também estava na escola, que as pessoas acho que nem pensam muito nessas coisas. Como que você fazia para se enturmar com as pessoas? Você era meio ovelha negra? Como que foi isso?
pouco, assim, foi bem a minha transição também, né? E quando eu entrei no mestrado, foi um momento em que muito na FEFELESH, assim, e as conversas, pra mim, não faziam mais sentido. Então, o mestrado foi uma experiência tanto muito difícil, eu era mais nova do mestrado também, eu entrei no mestrado com 21, acho que o próximo mais novo tinha 27, o pessoal cantava ópera em russo, era um tipo de... é um pessoal muito intelectualizado, em um sentido talvez um pouco diferente, assim, do que eu tenho hoje. Então, foi muito difícil e as discussões pra mim não faziam mais sentido. Então, eu lembro de uma aula em que a gente ficava discutindo se era periquito ou papagaio, a figura mitológica de um dos contos, e eu ficava assim, isso não faz... Tipo, por que eu tô aqui discutindo isso? E as leituras, pra mim, não faziam mais sentido, então nada fazia muito sentido. E eu tava tentando estudar Bitcoin, mas naquele momento ninguém da USP quis, ninguém aceitou, disseram precisa de mais tempo para o fenômeno se desenvolver, para então a gente estudar ele. Porque grande parte da antropologia é extremamente focada em sociedades, né? Originárias e passadas. Durante o mestrado, especificamente, eu conheci uma professora de antropologia econômica. E eu estudei muito antropologia econômica, especificamente, né? É muito legal, inclusive, os cypherpunks, os pais, protocolos digitais, eles citam alguns dos artigos de antropologia econômica e de sistemas de troca, né, em sociedades originárias. Então, tem isso também. Quando eu conheci o Bitcoin, eu já entendia que o dinheiro podia ser qualquer coisa, porque foi isso que eu tinha estudado na antropologia, né? Pode ser exatamente das conchas de café. Então, para mim, o conceito de dinheiro não era papel moeda, era qualquer coisa que as pessoas considerem que tem valor. Então, daí teve esse aspecto, mas acho que a grande parte do pessoal achava que eu era meio maluca, assim, já não tava dialogando muito bem. Eu acho que hoje seria muito pior, assim, hoje eu acho que eu seria ovelha negra, lá eu era uma ovelha cinza, eu acho, assim, então é meio, É, porque isso foi que ano, mais ou menos? Em 2015, 2016, assim, né, na verdade, foi a transição minha em cripto, eu entrei no mestrado em 2016, 2017, mais ou menos, tava então... começando a polarização, mas não tava tanto que nem hoje, não tinha né? a polarização de hoje, então era mais... Ainda dava pra conversar, ainda pra as ter pessoas amigos. ainda conversavam naquela época. Hoje elas só brigam. Não, interessante. Mas então, voltando para a questão da anarquia em grande escala, mas então você acredita que é possível, então, você ter um país, talvez uma cidade anarquista, autônoma, porque vai ter que interagir também com outras coisas, né? Como que funcionaria, assim? Qual que é o limite desse anarquismo? Eu acho que um primeiro conceito que é importante que as pessoas façam a distinção, né? É que as pessoas às vezes acham que a anarquia são sistemas sem regras. Mas não são. Anarquia são sistemas sem coerção, na verdade, né? Sem imposições de regras coercitivas. Então, no caso do Bitcoin, nós temos regras extremamente rígidas e regras que não mudam. E o que a gente fala, né? Se aquela transação, se aquele sistema não corresponde às regras, ele não é aprovado naquele sistema, né? Então, acho que esse é um primeiro aspecto, assim, que eu acho interessante. Acho que hoje, do jeito que a sociedade está, é muito difícil a gente pensar que é possível, mas é uma perspectiva no sentido de que o anarquismo, eu acho que ele perpassa tanto as relações humanas, né? E, por exemplo, até vou dar um caso agora que a gente está trabalhando na Weaver, né? Que é um projeto com várias pessoas. A gente não tem contrato, nós não temos obrigações super pré-definidas entre ninguém. Nós temos todas as pessoas lá juntas querendo fazer a mesma coisa e tentando se organizar de forma mais... Não tem alguém que manda em ninguém, tem alguém que é um pouco melhor em estruturar tarefas, que é uma tarefa chata que eu não quero fazer, inclusive, por exemplo. Então, nós temos essa pessoa. Tem outras pessoas que são melhores com uma função, outras funções. Então, existem formas de organização das relações humanas que são mais ou menos anarquistas. Essa que nós temos, por exemplo, é uma relação anarquista. Se alguém quiser entrar, teoricamente, pode. Se alguém quiser sair, é livre para sair em qualquer momento. Ninguém pode expulsar o outro, demitir. Ninguém pode expulsar o outro, mas se alguém ali começar a se tornar um problema... Ele vai ser ostracizado pelo grupo. Algo vai acontecer para tirar aquela pessoa. Então, é uma perspectiva de que eu prefiro relações em que não exista essa coerção e que não necessariamente seja regida por um contrato. Não que contratos não sejam também importantes, na definição das regras ali, mas um contrato no sentido de vou acionar um ente coercitivo para fazer algo nessa relação que eu mesma defini que eu queria entrar e que eu não quero mais estar. Então eu acho que a tentativa de cada vez mais a gente ter responsabilidade sobre os nossos atos. E eu acho que você ser anarquista é um sistema que requer muita responsabilidade também. Você precisa falar assim, eu sou responsável por isso, eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com esse problema. Então tem as questões de viver, por exemplo,
um pouco mais longe das cidades, você precisa lidar com a sua água, você precisa lidar com as suas coisas todas. E, então eu acho que não consigo pensar que hoje a gente vai ver em sociedades anarquistas, mas eu gosto mais e tendo a achar que é possível a gente desburocratizar um pouco as nossas relações e tentar indo cada vez mais por essa via. Que se político resolvesse algum problema, o Estado resolvesse algum problema, a gente não estava onde a gente está agora, né? É basicamente uma premissa lógica ali. Totalmente. Você falou de contratos, e você acha que os smart contracts vão ter um papel importante nisso? Eles já estão tendo? Eu pessoalmente esperava ver muito mais disso com o passar do tempo, e eu não vejo tanto. Não sei se eu não estou bem informado, ou se realmente a ideia não pegou muito. Os smart contracts, hoje, a grande função dele, em cripto pelo menos, não está sendo nessa gestão de relações, mas ele está substituindo algumas coisas, né? Então, acho que o melhor exemplo que a gente tem são as exchanges descentralizadas. Né? Então, nós temos, né, as exchanges centralizadas, em que você tem um ente ali que organiza as coisas e que define o que pode acontecer e que vai gerir. E nós temos as descentralizadas, em que as funções, teoricamente, são um pouco mais descentralizadas, mas a gente tem problema com isso o tempo todo. Então, nós temos vários casos icônicos de coisas que acontecem. Recentemente, nós tivemos um caso muito polêmico, que foi da Harper Liquid, que é uma das maiores exchanges descentralizadas de todas, que a hora que o negócio deu muito ruim, eles foram lá e falaram, vamos tirar isso aqui, parou, galerinha, de brincar. Então, a gente ainda precisa evoluir muito, e eu acho que é uma questão de evolução de paradigma, né? E de, assim, aqui esbarramos num problema da descentralização. Como é que a gente resolve? Definitivamente não é dessa forma que foi feita. Então, a gente precisa desenvolver uma outra coisa. E o que acontece daí é que é um problema no contrato. Então, um problema no contrato gerou um problema na descentralização. Porque se o contrato não tivesse aquele problema, não teria que tirar da tomada, digamos assim, um protocolo, né? Então, eu acho que estamos muito, muito, muito longe de ver os smart contracts gerindo as coisas em níveis que a gente imaginava dos contratos típicos, mas nós temos essa evolução das plataformas em que não existe, né, algumas mais, algumas menos, mas no caso de Uniswap, das mais descentralizadas, algumas questões, né? E nós temos, enfim, alguns, igual um projeto que eu gosto muito, que é o da Jupiter, né? Então tem toda a questão da descentralização da votação, e as coisas vão acontecendo ali de forma um pouco mais automatizada e menos dependente de alguns entes humanos do que nos protocolos centralizados, né? Então, mas a gente diria que a gente está no estágio 0.1 de evolução, assim, ainda, desses processos. É que a ideia em si é muito legal, né? Mas realmente, quando você bota no mundo real, você vê o quanto de problemas que existem, né? E os humanos tentando sempre arrumar alguma vantagem em cima disso. E o próprio Bitcoin, o pessoal fala assim, o Bitcoin não tem smart contract, né? O Bitcoin tem smart contract, mas ele é muito, muito, muito simples. E ele não permite, né, o que a gente chama do caso do Ether, né, que é o Turing Machine. Ele não permite coisas muito, muito, muito complexas. Mas, por exemplo, o multisig, né, que Bitcoin tem, é um smart contract. Mas é um smart contract com uma função extremamente pequena. Então, a gente pode pensar assim, olha, o Bitcoin conseguiu, por exemplo, automatizar smart contract e algumas outras pequenas coisas ali, mas dá certo porque é muito simples. E aí, quando a gente evolui, né, a questão a gente esbarra num problema de centralização que, no geral, é um problema de código, né? E aí, é muito difícil separar essas duas coisas, né? O que é um sistema mal gerido porque ele é descentralizado ou o que é um sistema mal gerido porque o código não está tão bom. Certo. Interessante. E você mencionou Jupiter. Você pode falar um pouquinho mais? Sim. Jupiter é especificamente o meu protocolo, assim, tirando o Bitcoin, o favorito, assim, hoje, por um motivo que eu acho que na verdade, é por uma ideia que eles tiveram, né? Então, o Jupiter, ele é uma exchange descentralizada, mas eles fazem uma coisa que eu gosto muito, que fica lá, todos degenerados, desenvolvendo todas as suas memes do universo, que eu particularmente não tenho, né, nunca tive, assim, dos meus maiores apreços. De forma geral, eu sempre fui, não sou maxi, mas um pouco mais maxi, né? E aí, o que eles... Maximalista. Maximalista é o termo dado para quem só gosta de Bitcoin dentro do mercado cripto, né? Okay. Então, não sou, mas quase sou, digamos, né? E aí, o que o Jup faz? Ele tem lá a sua exchange, e aí o pessoal fica fazendo todas as suas degenerações possíveis e inimagináveis, alavancando, fazendo tudo com todos os memes possíveis. Todas as taxas geradas nessas transações malucas, todas as pessoas do universo fazendo todas as degenerações,
vai para comprar Bitcoin, Solana, Ether e dólar. E eu gostaria muito que eles comprassem ouro também, que era muito submeter uma proposta para eles comprarem ouro. Mas eles fazem isso. Então, eu compro um token, que tem dois tokens, né? Tem o JLP e o JUP. Os dois são do mesmo protocolo. Mas aí, nesse caso, é o JLP. E que é um vault, na verdade, né? Então, eu compro um, e aí, esse dinheiro provê liquidez, né? Para os degenerados fazer o que eles quiserem. E todas as FIIs são usadas para fazer DCA nesses tokens. Então, eu acho uma ideia muito boa, porque eu aproveito a degeneração de todos sem estar necessariamente envolvida com elas e sem estar alocada em tokens que eu tenho certeza que vai para zero em algum momento. Então, eu acho uma ideia, assim, muito boa. E o que acontece no caso desse token especificamente, né, que é lastreado em todos esses, é que, no geral, quando o mercado cai, ele cai um pouco menos porque ele tem dólar, né? Então, ele segura um pouco mais a volatilidade. Mas quando sobe, pode subir bem, porque tem Solana, por exemplo, que teve, né, nesses últimos meses, pelo menos, uma performance superior, às vezes, ao do Bitcoin. E o próprio Bitcoin, que está dominando tudo, né? Então, o maior é o Bitcoin. Então, é um DCA de Bitcoin via degeneração dos outros. Então, eu acho uma ideia, assim, muito legal. E aí, eu gosto. Não, é fantástico. É um jeito de você ter uma carteira cripto meio fácil, assim, um jeito mais fácil. E com dólar ainda e ouro seria fantástico mesmo. O ouro é o que... Mas é curioso, porque o pessoal de cripto não gosta de ouro. É birra com Bitcoin, né? Porque os dois são... Porque o Bitcoin precisa ganhar o ouro e aí a galera não gosta de ouro. Então, é muito louco, porque o ouro tokenizado tem uma liquidez muito baixa hoje no mercado. Qualquer meme de cachorro tem uma liquidez maior do que o ouro tokenizado. Mas é uma coisa que a gente vai mudar. Algumas começaram a listar uns futuros, umas alavancagens aqui que a gente começaram. Acho que vai dar uma liquidez pro mercado, porque não tem liquidez. É assim... eu sempre procuro para ter ouro de um jeito fácil na minha carteira e realmente eu nunca achei. Algumas exchanges têm uma liquidezinha melhor do que as outras, assim, mas no geral não é muito bom não, ainda. Mas é melhor do que o mercado tradicional de ouro. Não tem o ágio, pelo menos. Não tem o ágio do mercado de venda físico. Pelo menos o ágio tá ali. Eu tô fazendo outras coisas, mas o ouro em si tem muitos problemas. Né? Você pega ele físico, eu me sinto tipo um pirata, não sei... O problema é o ágio, né? Você tem que segurar aquele negócio por 5 anos só pra pagar o ágio que você tem na compra e da venda do ouro físico. Aí o ouro você vai comprar, tem o ETF é a melhor opçãozinha, né? Mas você pode comprar, por exemplo, exposição de ouro via home broker das exchanges brasileiras, por exemplo, tradicionais. Não tem liquidez nenhuma, Então, a liquidez de cripto ainda é melhor do que o setor tradicional, mas é muito ruim quando comparada com outros projetos de cripto que são uma porcaria. Mas eu acho que vai melhorar, acho que se o ouro continuar subindo, vai melhorar rápido, inclusive. Depende da performance. Chamando bastante atenção. E governos também querendo comprar ouro, né? Mas eu queria falar de coisas mais degeneradas. Eu até tinha anotado isso para falar com você. O que acontece com os tokens de meme? Por que isso virou tão grande? Por que isso gera tanto dinheiro? De onde veio isso? Eu acho que é o ethos, Gui, de que dinheiro não é real. Eu acho que cripto entendeu que dinheiro não é real e quando a gente considera reserva fracionária, por exemplo. A gente teve um caso muito curioso durante a pandemia, que nos Estados Unidos especificamente, eles mudaram a regra, né, da necessidade de reserva de 10 para 0. Então, assim, aqui é uma piada. É uma piada, o sistema financeiro é uma piada no final do dia. Teve um caso recente também de um banco, nem vou citar o nome, mas de um banco que depositou na conta de um cliente, não sei, foi 30 trilhões. Tipo, era um valor, assim, maior do que o PIB do Brasil. Então, acontecem algumas coisas, assim, que mostram questões que tu fala, cara, o dinheiro não existe. E eu acho que cripto levou isso para um nível muito maior do que é saudável. Então, por exemplo, Fartcoin, a moeda do peido. Cara, tem uma capitalização gigantesca, é um dos ativos que mais sobe. Nessa última queda do Bitcoin, subiu 50%. E é o tempo todo, assim, é uma moeda que é o tempo todo super forte. Então, acho que perderam a mão um pouco. Mas eu acho que tem daí esse aspecto, né, que é o ethos, e tem outros dois aspectos, que é como é uma coisa que tem um valor normalmente 0,000, o pessoal gosta porque consegue comprar muito. Então existe um aspecto psicológico de quem não entende nada. Cassino também. Até, né? Que assim, nossa, isso aqui eu consigo ter muito. Então se subir um Às pouco, vezes dá certo. Então, eu vou ganhar muito. Você vê aquele número verde enorme. Então é muito comum que pessoas que estão entrando em cripto adorem. Assim, existe esse fenômeno e eu acho que tem essa questão da assimilação. É uma coisa assim, nossa, um cachorro, eu sei o que é um cachorro. E existe esse processo de familiaridade, são coisas primatas que acontecem com seres humanos e que olham uma coisa que se identificam
e gosta. Tipo, eu gosto do Dog Ferret, acho fofo. E aí tu fica, caraca, que fofo, vou comprar. Então, eu acho que existe essa coisa primária, porque para você ser um bom investidor, você precisa ir contra absolutamente todos os seus instintos, né? Então, você precisa comprar na baixa quando você tá com medo, você precisa vender na alta quando tá todo mundo super animado, você precisa esperar tempos e tempos. Então, tudo que faz uma pessoa ser um bom investidor são coisas que são completamente contra-instintivas. E eu acho que meme é o que é completamente instintivo. Então, a galera se joga e vai. E é um ser humano no mundo dos memes, assim. Então, acho que é um processo extremamente humano de adoção. E, assim, no final do dia, né, muitas sociedades, quase todas as sociedades têm algum sistema de aposta, de brincadeira, de jogo. Então, isso também é uma coisa extremamente humana, né, no final do dia. Mas, enfim, uma coisa deveria ser ser humano, outra coisa deveria ser um investidor, né? Mas, ainda mais o que você falou, né, o tamanho que isso virou. Eu sempre acompanho, né, as movimentações, quais moedas mais cresceram, tokens e tudo. Quase sempre tem uma meme. São muitas, cara. Pepe, eu até entrei na Pepe, alguma outra coisa. Você chegou a comprar alguma ou não? Sim. E não Se foi rendeu. ruim. Não foi ruim, mas eu acho que tem que ser essa perspectiva de... Mas eu demorei muito tempo pra comprar a minha primeira. E acho que essa é a diferença. O pessoal entra já nisso. E eu demorei 5 anos pra comprar a minha primeira meme, sabe? Foi um processo de... Assim, tá, agora eu entendi meio que a função... Isso aqui é desse jeito, nessa quantidade, porque esse ciclo, essa é uma coisa curiosa desse ciclo, né? Esse ciclo foi o ciclo em que a gente teve as menores quedas de todas, né? Então, a correção agora de 30% do Bitcoin era diário no mercado há tempos atrás, né? Esse ciclo foi o mais fácil de todos, mas é o mais dolorido de todos, por conta das altcoins das memes. Porque a galera entra colocando 50, 60, 70... Então, existe, né, esse processo de que acho que dá pra brincar também, assim, nesse sentido de aproveitar algumas coisas mais arriscadas, mas não deveria ser o primeiro passo, mas no geral, mas você acha que infelizmente pode valer a pena, pelo menos, pra trazer mais pessoas pra cripto, talvez? Ou você acha que nem esse papel educacional acaba não tendo? Eu acho que sim, mas eu tenho dúvida quantas pessoas que conseguem aprender algo ou ganhar algo de forma que faça a pessoa ficar. Não tenho número sobre. Porque muitas pessoas, no final, perdem dinheiro só, né? Sim, e aí a pessoa... E é muito curioso, porque quando as pessoas perdem dinheiro, elas não acham que elas cometeram um erro, né? Elas acham que o mercado que tá errado. É sempre isso, né? Então, a galera não fala assim, nossa, sou um idiota, fiz uma decisão errada. A galera fala, que mercado horrível, não aguento mais esse mercado. Então, o processo também requer muito dessa curva de aprendizado, de falar, o que eu fiz de errado aqui? E as pessoas não, daí elas falam, é manipulação. A Binance, vou falar assim, porque é normalmente o que as pessoas falam, né? E o que eu não acredito que seja esse o caso, mas as pessoas falam, é alguma exchange, é alguma empresa, é alguém que está manipulando, ou isso aqui que é uma porcaria, mas ninguém entende assim, cara, não, foi você que entrou no time errado. Porque a gente sabe que no caso dos short term holders, que a gente chama, né, investidores de curto prazo do Bitcoin, a maior parte deles entrou em 97 mil. A maior parte deles entrou em 97 mil. É o spike, assim, de entrada. Certo. E aí a pessoa fala, esse mercado é horrível. Fala, meu amigo, tu entrou depois de subir 400% no ativo. E você quer que renda de um dia pro outro também, não tem a visão de 5, 10, 20 anos. Então eu acho que tem muito esse processo, assim, de... Tenho dúvidas do papel educacional dos memes. É divertido, mas tenho dúvidas do papel educacional. Certo. Então... Bitcoin, você é, como é que é? Maxi, né? Quase maxi. Quase maxi. Semi-maxi. O que você falaria para uma pessoa, de novo, fora do mundo cripto, então, para ela começar no mundo cripto, assim, como montar uma carteira ou onde ela busca informação? Eu acho que o primeiro passo de todo mundo é tentar entender por que o Bitcoin existe, né? Essa é a premissa. E isso é o que faz com que você consiga segurar nos piores momentos, que são os momentos em que as pessoas devem entrar, né? É a premissa. Então, qual é a premissa? Para mim, a premissa tem uma frase que dizem que é de Voltaire, dizem que não, né? Mas que é, todo dinheiro fiduciário tende a voltar ao seu valor intrínseco, que é zero. Então, eu acho que existe... primeiro, as pessoas precisam entender, e acho que agora com a inflação as pessoas estão entendendo um pouco mais, né? Eu lembro que em 2023... achei que ia ser... 22, eu acho.
Tava conversando com uma pessoa, 35 anos, assim, educada, me informada, e ela falou, o que é inflação? E eu acho que hoje ninguém falaria isso. Eu acho que foi muito rápido, Gui, porque a gente teve a pandemia, né? Então teve um super aumento da liquidez mundial e teve uma inflação muito grande. Todo mundo sabe o que é inflação hoje. Mas eu acho que antes da pandemia, talvez 50%, sei lá, 70% das pessoas não sabiam o que eram. Então, hoje é muito mais fácil você falar assim, ó, sabe a inflação? Sabe o que aconteceu? Isso aí foi gerado. Porque, enfim, existem processos ali, geração de dinheiro, isso faz com que você perca dinheiro. E a diferença do Bitcoin é que não tem como expandir essa base e por isso que ele tende a gerar mais, ele tem as mesmas propriedades do ouro. Então, acho que a compreensão de por que o Bitcoin é um dinheiro bom é o primeiro caminho. Então, entender os fundamentos, entender o que significa ter 21 milhões de unidades, entender quanto que é 21 milhões de unidades dividido por cada milionário do mundo, que não dá um Bitcoin. Então, esses exercícios, assim, para compreensão da questão de escassez, supply inflexível, que acho que essa diferença, né? O ouro ele tem um supply, ele é escasso, mas ele tem um supply que nós não sabemos quanto é, né? Então, no caso do Bitcoin, é o único ativo do mundo, talvez, que tenha um supply inflexível. A partir desse processo de compreensão das propriedades, fica muito mais fácil. E aí, você entende o que é um bom ativo, e acho que esse é um processo para qualquer coisa que as pessoas queiram entender quais são as propriedades que fazem aquilo. E aí tem uma segunda coisa, que é uma frase que eu acho genial do Howard Marks, né? Ele fala, nenhum ativo tem a propriedade inata de ser bom a qualquer preço. Nenhuma ideia é boa independente do preço. Então, mesmo o Bitcoin não é necessariamente bom se você estiver comprando a 100k. Né? Então, claro que depende do time frame também, né? Mas eu acho que existem essas duas coisas que as pessoas precisam entender, né? E assim, esses investidores, eles sempre dão uns exemplos muito bons, que assim, tu gosta muito de pão, eu acredito. A maior parte das pessoas gosta muito de pão. Tu compraria um pão por 100 reais? Não compraria. Mesmo que você goste muito e uma coisa seja muito boa, ela não é boa independente do preço nunca. Então, sempre as pessoas precisam fazer esse processo de se perguntar, isso é bom, entender as propriedades, parece legal. Mas é o momento certo de fazer as coisas de qualquer jeito? Ou, porque às vezes sim, né? Mas às vezes não. E aí tem essa percepção que eles dizem, né? Mesmo um ativo muito ruim pode ser bom, muito barato. E mesmo um ativo muito, 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 muito bom pode ser muito ruim a um preço muito caro. Então acho que tem esse processo que os maxis e a galera de cripto se perde, que é o all-in sempre, né? Que é o DCA infinito. Que eu acho que é uma coisa também um pouco arriscada, assim, que precisa ser bem balanceado, mas claro que seu time frame é 20 anos, se você investe igual o Warren Buffett e fica com um ativo ali por meio, sei lá, uma década, aí talvez pode estar bom indo para isso. Mas aí tem uma questão também, porque o Bitcoin surgiu, né, como não sei se é a primeira, mas a mais famosa, óbvio. Não é cripto. A primeira. Não é a primeira. Por algum é motivo virou a mais famosa, né, e a maior. Mas, já vi muita gente falando que ele virou correlacionado com o mercado, então ele perdeu essa propriedade. Ele não é totalmente privado. E assim, tudo que ele poderia fazer, existem outros tokens, outras criptos que fazem melhor. Mas ele ainda é o dominante. Você acha que em algum momento o Bitcoin vai ser ameaçado ou ele vai trocar de posição com outra moeda, outro token? Acho que todas essas críticas, ela tem alguns pontos, né? Então, a descorrelação era a grande tese, inclusive a tese para os investidores não cripto gostarem, né? Que é a descorrelação. Então, você aumenta a chance do seu portfólio dar certo, porque você diminui a correlação, mas aumenta a chance de retorno, né? Então, você cria um portfólio com ativo mais arriscado, um portfólio menos arriscado, né? Essa sempre era a primeira tese, né? Mas sim, ele está correlacionado e principalmente correlacionado com o ciclo de liquidez do mundo, na verdade, que é uma coisa difícil de um ativo se descorrelacionar. E de alguma forma, quase tudo é correlacionado com o aumento da liquidez global. Aumentou o dinheiro no mundo, aumentou a inflação, esses ativos vão ficar um pouco mais caros. Né? Então, existe essa correlação. E hoje o Bitcoin tem mais de 1 tri. É impossível uma coisa que vale mais de 1 tri não ser um pouco correlacionada com as coisas. Especificamente nesse ano, nesse último ciclo, a gente teve uma correlação muito grande mesmo. Existem períodos de descorrelação, né? E existem períodos de correlação. Mas uma coisa interessante, até considerando a correlação, mas nesse momento que a gente está vivendo, especificamente agora dos mercados, né? Foi a primeira vez em que nós tivemos o Bitcoin caindo menos, às vezes, do que as ações e também subindo um pouco menos. Que é uma tese de talvez o Bitcoin um pouco menos sensível a esses eventos macroeconômicos, né? Então, a queda do Bitcoin, perto da queda das ações,
tá muito lindo se a gente considera o passado. Porque durante a Covid, né? O mercado caiu 20 e poucos %. O Bitcoin caiu 60%. Então, a gente esperava isso, digamos, né? Então, assim, é muito feliz pra mim ver uma queda de só 30%. Você fala, caraca, segurou muito bem. Segurou, assim, lindamente, né? Então, existe esse processo de correlação, mas existem essas sutilezas, né? Que, assim, tá correlacionado, mas tá reagindo melhor do que as próprias ações, o que é lindo quando a gente tá pensando no caso de cripto, né? A questão da privacidade é um aspecto, né? Então, ele permite privacidade, mas depende de como você usa, né? Então, por isso que ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, porque sim, ele permite privacidade, mas se você se registra no exchange, coloca todos os seus endereços, todas as suas coisas, existe uma correlação ali. E existem ferramentas também para melhorar isso. E existem, né, a forma como o Bitcoin é atualizado é uma coisa chamada BIP, né? Bitcoin Improvement Proposal. Então, sempre que a comunidade ali, desenvolvedores, querem atualizar alguma coisa, eles precisam submeter um BIP, né? E aí a comunidade discute essa implementação. E existem BIPs focados em mudar algumas features para aumentar a privacidade do Bitcoin também, né? Então, existe esse aspecto. Então, na minha perspectiva, o Bitcoin não está nem próximo de perfeito, mas isso não significa que tem alguma melhor. E aí existem alguns aspectos, o principal aspecto é não ter dono. O principal aspecto é não ter ninguém para puxar a chavinha quando dá ruim. Então, no caso do Ether, nós temos o Vitalik, no caso da Solana, a gente tem também uma figura lá específica que faz isso. Então, a maior parte dos protocolos, eles têm entes centralizados. E para cumprir a função do Bitcoin, hoje, não tem. E é um protocolo que já foi testado também, né? A gente tem ali, então, já há muitos anos de todos os tipos de hacker do mundo tentando violar o protocolo de alguma forma. E, por enquanto, né, a gente teve alguns episódios já curiosos, mas nada que, né, abalasse muito as coisas. Então, ele tem, né, essa questão de ter um histórico grande que já comprova, né, a solidez da proposta. O próprio tamanho também é algo que protege, né? Ainda assim, para mim, eu já fico meio, um pouco inseguro de colocar muito dinheiro nesse tipo de coisa, e para o investidor comum, mais ainda, né? Mas quanto você acha que seria, assim, um número, uma porcentagem do portfólio para que a pessoa começar a pensar uma coisa segura, mas que ainda expõe o portfólio legal? Essa é uma discussão interessante. Teve recentemente uma palestra que era dos gestores de ETFs, né? E eles estavam elaborando exatamente isso, né? E eles falavam assim, todo mundo diz de 1 a 3 e põe 20. Né? As próprias pessoas... Porque é muito difícil que as pessoas se sintam confortáveis de falar para as outras fazerem o que elas mesmas fazem, né? Então, existe muito essa diferença, mas a gente está vendo uma evolução bem grande dessa porcentagem, né? Então, antes era 1%. Agora, a gente já tem Rei Dalio falando um pouco mais. Nós já temos a BlackRock falando que está discutindo com fundos soberanos e falando em 5%. Então, nós temos o maior fundo do mundo, que faz administração de 10 trilhões, conversando com fundos soberanos e falando de 5%. Eu acho que uma característica que eu gosto de pensar, por exemplo, né, é o caso da proporção ouro e Bitcoin market cap. Atualmente está 10%. Se você gosta da tese do ouro, talvez você considerar correlacionado em termos de... Isso aqui que o mercado entende, né, quando a gente está pensando. Então, o ouro tem lá os seus 20 tri, Bitcoin, na verdade, agora tá menos, né? Mas deveria ter ali os seus 2 tri nos momentos áureos, né? Então, a gente tá falando de uma proporção de 10%. Se você acredita no ouro, o ouro faz parte, por exemplo, talvez pensar nessa proporção faz sentido. E aí, tem a questão que realmente importa, depende muito de qual é a sua capacidade de lidar com o risco, né? E uma pessoa me falou uma coisa muito legal, que assim, às vezes as pessoas acham que elas são super arriscadas, mas elas nem sabem até viver. Enquanto você não viver 50% de queda na sua frente, você não sabe. E é muito difícil superar realmente a questão da euforia e do medo. Pra mim, a melhor forma é nem ter acesso, assim, fica um ano sem olhar. Fala, faz o que tu quiser que eu não vou nem olhar. Então, eu acho que varia muito, assim, não existe uma porcentagem boa, porque depende muito de cada uma das pessoas, do momento da pessoa, do que ela quer, que às vezes as pessoas querem... A maior parte das pessoas, né, que seria o caso ideal, que não é o meu caso, é você ter um objetivo às vezes, né? Assim, porque os bitcoiners, o objetivo do Bitcoin vira acumular Bitcoin, né? O que não é, eu acho que o ideal. No geral, o ideal é você ter um objetivo, né? Então, quero isso para essa coisa, quando chegar ali, vou liquidar, né? Que eu acho que, por exemplo, o caso do Warren Buffett, o Warren Buffett não quer nada, ele quer ser só o melhor de todos em acumular as melhores ações, né? Então, existe essa diferença também. Algumas pessoas, às vezes, o objetivo é só
ter mais. Outras não, quero uma viagem, quero um carro, quero uma casa, quero independência financeira, quero algumas outras coisas, né? Então, eu acho que varia muito do que as pessoas... Mas acho que o melhor processo é você ir vivendo, né? Então, faz o primeiro aporte, vê como é que você lida com uma queda de 20%, você fica feliz, fica triste? Ou como é que você lida com um super aumento de preço, o que você quer fazer? Então, eu acho que, na verdade, não tem uma resposta, mas cada pessoa vai descobrir, assim, a sua, pouco a pouco. Mas você falou um negócio que eu sempre penso quando eu vejo aqueles questionáriozinhos de corretora para avaliar o sua tolerância a risco. E aquilo é a maior baboseira que tem, porque é só vivendo que você vai saber mesmo, né? E como você lida, quanto você consegue dormir à noite ou não. E aí você toma as decisões. Tem dia que não dá para dormir. Acontece. 100% em cripto? Não, acho que não. Nunca... Já estive em situações em que eu me arrependi, assim, da minha posição. Nunca mais estive tão ruim quanto naquele momento. Depois aprendi, assim. Eu sempre tenho liquidez. Nunca mais, depois de 2020. Nem lembro. Pandemia? Cara, será que foi durante a pandemia? Foi em maio. Foi quando o Elon Musk fez o Twitter de venda. Nossa, foi um Kindle assim que eu me lasquei em todos os sentidos. Aí caiu, aí eu vendi, aí caiu, aí eu recomprei quando subiu. Aí eu fiz tudo assim. Foi um dia que eu tava, mas porque tava hiper alocada e... Aí você tem que lidar com isso de algum jeito, aí, né? Você fica só pensando nisso. Só pensando nisso e você só faz besteira. 100% de besteira naquele dia. 100%, lembro muito, assim. Lembro onde eu tava, como eu tava vestida, lembro tudo. Que dizem que as memórias são por emoção, né? Então, como grava mais as definitivamente aquele dia foi emocionante, porque eu lembro muito bem. Aí você veio com essa política de melhor nem olhar as coisas. Não, eu vim com a política de melhor reduzir a exposição proporcional e sempre ter uma liquidez suficiente pra viver por um tempo. Pra comer. Pra comer. Pra me alimentar de miojo, pelo menos. Pelo menos. Sem precisar vender. Mas agora você planta coisas também, né? Você pode viver das coisas que a terra dá, como uma boa pessoa de humanas. Comer grama. Dá. Agora já tá mais tranquilo. Você falou do Ether, que é algo que eu sempre gostei do projeto, tudo vem bem por cima, né? Mas esses tempos eu vejo também algumas pessoas falando que ele já é um projeto que talvez esteja numa decadência, porque tem essa questão de ter um dono, já tem outras coisas que fazem o que o Ether se propunha a fazer. E o que você acha disso? Você acha que o Ether tem futuro ou ele está meio numa encruzilhada? Eu nunca fui muito fã do Ether, por algum motivo que eu não sei qual, tá? Mas, em dezembro de 2022, foi o momento que eu falei, não faz sentido, Solana é muito melhor, já. Então, e por quê, né? A adoção de cripto, ela sempre veio pelos países mais ferrados do mundo. Filipinas, Venezuela, Brasil, esses são os países em que a adoção de cripto sempre ganhou corpo. Esses países não têm $10 para pagar de taxa para brincar com o Ether. E grande parte do processo de cripto é experimentação, é airdrop, é joguinho, são essas coisas. Não dá para um brasileiro pagar $10 para fazer uma transação. Então, para mim, Ether não era mais... Principalmente eu, por exemplo, quero mexer em tudo. Você tem que mexer, aprender, fazer besteira. Não dá pra ficar brincando 5.000 transações de pagando $10 enquanto Solana tá 0,1 centavo. E aí, o pessoal vai criticar Solana por diversas vias. Que pra mim, tem, por exemplo, a crítica dizem que é mais centralizado do que o Ether, né? E essas discussões, elas sempre são complexas, porque as pessoas jogam as coisas, mas muito difícil elas falam assim, tá, você tá falando em centralizado em quê? Em número de nós? Você está falando em descentralização geográfica? Você está falando em quantidade de desenvolvedor? Você está falando em que aspecto da descentralização? Você está falando da forma como o protocolo é gerido? Você está falando de quê? E ninguém nunca fala isso, né? Pra gente. E aí o pessoal fala assim, mas Solana tá, não sei, tipo, caiu esses dias, ou travou, né? Só que aí ninguém fala assim, tá, Solana travou porque ela aguentou 30 vezes mais transações do que o Ether. Ela aguentou 400 vezes mais transações do que o Bitcoin no dia. O número de transações que eu vejo na Solana é ridiculamente maior do que o Ether. Ether seguraria esse número de transações sem travar? A gente não sabe porque não tem gente suficiente para pagar as taxas para chegar nesse teste de estresse. E o que eu acho interessante, que o pessoal fala, né? Todo mundo foi para... O que faz a Solana grande são os memes. Mas na minha perspectiva, os memes estão na Solana porque é uma blockchain melhor. E a gente fez um teste de estresse nela e viu que tem problemas. Mas o nível de transações que ela aguenta
é ridiculamente maior do que a gente tem feito em outras transações. Então, quando eu comecei a comparar, Solana fazia muito mais sentido, sobre diversas óticas. Então, em dezembro de 2022, assim, já foi um momento em que, pra mim, foi assim, cara, não. E o que a gente tá vendo é que quando o mercado cai, Ether cai 2 vezes mais, e quando o mercado sobe, ele sobe 0,2 do que o resto subiu. Então, não tem nenhum indicador, tanto on-chain, quanto de preço, quanto de governança, como de tudo, que me faça ver uma ressurreição do Ether. Quando eu começar a ver alguma métrica, e aí eu acho que quando o Ether mudou, por exemplo, de Proof of Work para Proof of Stake, foi também quando as coisas começaram a ficar piores, assim, quando a gente vê, né? Eu preferiria que ele tivesse se mantido como Proof of Work. E tem a figura do Vitalik, que é uma figura muito icônica, né? Porque, sei lá, é desesperador, parece que ele vai ficar doente todos os dias, né? Dele, assim, então, acho que é uma figura também, quando a gente compara ele com o Anatoly, né? O Anatoly é da Solana. Não sei, me parece que o Anatoly tem menos chance de ficar doente. E eu acho que existe essa questão da figura do Vitalik também, que é um pouco, às vezes joga contra, talvez, em alguns aspectos. Então, não tô muito bullish em Ether, não. E o pessoal fala, como caiu muito, tem mais chance, mas, tipo, não necessariamente. Tudo pode cair e nunca mais voltar, não necessariamente, né? Isso acontece e é um grande medo pra tudo, No né? caso do mercado, acontece com 99%, né, dos ativos. Ah, sim. Então, Sim, a chance de acontecer é grande. É bem grande. E eu lembrei agora também de NFT. NFT. Por que isso foi uma febre? E você vê algum uso hoje em dia? Porque eu nunca mais ouvi falar de NFTs. Pois eu vejo uma coisinha ou outra bem pequena. NFT, é que cripto ele é muito gerido por narrativas, né? Então a gente já teve vários tipos de narrativa. Teve de metaverso, teve de NFT, teve de games. Nesse caso foi de memes, especificamente. Né? Então cada área ali. Eu acho que foi desenvolvido, nós temos hoje alguns casos de NFTs, talvez um dos casos mais brasileiros é o da Gotas, né, chama. A gente tem alguns influencers brasileiros, principalmente, né. Quando você assiste as lives deles, ou quando você vai em eventos, tu ganha um Gotas, e historicamente é um clube, digamos um clube, né, te dá alguns acessos a algumas coisas, promoções de algumas coisas, então acho que esse é um caso que eu gostaria de ver evoluir um pouco mais também, assim, eu acho que tem uma funcionalidade boa, mas talvez a tecnologia ainda não é tão boa para integrar com as coisas do mundo real, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu conseguisse usar um NFT para integrar os meus membros do Instagram, com meus membros do YouTube, com a galera que faz meus treinamentos, com não sei o quê, e conseguisse juntar isso em NFT para centralizar, por exemplo, acesso, seria muito bom para mim. Mas não existe. Cripto tá em cripto, o mundo real tá no mundo real e esses sistemas não se conversam. Então, acho que tem esse aspecto, né? O caso de NFTs que viralizou são os casos, muito especificamente, de arte. E eu acho que os NFTs agregam muito valor para o caso de arte, principalmente para fracionar, né, a propriedade. Então, uma galera conseguir ter exposição ao pedaço da Mona Lisa, né, que era o caso, o que também ainda não é muito realidade, mas é um caso de uso interessante, se a gente pensa, né? Então, acho que a propriedade desses itens não fungíveis e da liquidez para ativos, acho que seria o caso mais interessante, assim. Mas envolvimento, eu acho que é um processo de junção entre o mundo tradicional e o mundo cripto, né? Então, quando essas coisas... Eu acho que, pouco a pouco, elas vão começar a ter cada vez menos divisão, né? E eu acho que talvez a gente volte a ver alguns casos, assim, de NFT, mas são as febres. Cripto sempre vai ter febres. E o mundo é gerido por novidades, né? Então, a galera adora um bichinho novo, uma coleçãozinha nova, um brinquedinho novo. E essa barreira que você falou, né, do mundo real e mundo cripto, é bem interessante, cara. Porque quando a gente começa, né, a saber sobre cripto, você fala, nossa, fantástico, isso aqui vai revolucionar o mundo. E, para mim, pelo menos, está sendo muito mais devagar do que eu esperava. Se comparar, por exemplo, com a internet, que eu vi surgir, né, e agora com inteligência artificial, que já está tomando um monte de coisa, e a blockchain, cripto, tokenização, da minha perspectiva, né, de pessoa normal, consumidor final das coisas, não teve esse boom ainda. Ou teve, eu não vi, ou o que falta, o que está acontecendo? Eu acho que acreditávamos que cripto ia entrar em lugares que não é o lugar dela. Então, descentralização de protocolos médicos, descentralização de propriedades digitais para música. E, na verdade, cripto está revolucionando finanças. Então, um caso, por exemplo, que acho que é muito evidente é a questão das stablecoins e transação entre fronteiras. Se você quiser receber dinheiro de um banco tradicional, é R$300 uma transação. Se você quiser receber dinheiro via o USDT na Solana, é 0,1 centavo. Então, não tem horário, não vai ficar preso no Swift em algum lugar do mundo, porque todo mundo que já usou muito Swift já teve dinheiro perdido.
Eu, uma vez, fiquei com 10 mil reais presa por 6 meses, eles me mandaram o diagrama dos intermediários e falaram, o seu dinheiro está aí, em algum lugar, não sabemos onde está, demorou 6 meses para eles encontrarem. Eu já vi vários casos desse, de pessoas com dinheiro perdido em SWIFT. Então, assim, quando a gente pensa nesse caso de transferências internacionais, e a gente sabe que Rússia já negociou com Índia e China, utilizando stablecoins, a gente consegue ver, a revolução é gigantesca, mas é dentro do mercado financeiro, né? E eu acho que a gente esperou que fosse entrar em absolutamente todas as coisas. Eu lembro que quando eu entrei em cripto, eu até fiz uma camiseta que ninguém nunca entendeu, e eu até parei de usar, que era uma geladeira falando que na blockchain ninguém se importava com a identidade dela. Porque eu imaginava que IoT ia se juntar com cripto, e aí as geladeiras e os carros iam fazer transações utilizando a blockchain. Sim, isso quando eu entrei, em 2016, 2017. Ninguém nunca entendeu essa camiseta, né? E eu acho que existe esse aspecto, assim, de às vezes a gente achar que muita coisa vai acontecer, mas ao mesmo tempo, há 2 anos atrás, seria loucura pensar em países comprando Bitcoin para reserva. Então, isso é muito real. E a gente tem, sei lá quantos, acho que já mais de 47 estados americanos com projetos de leis para criar reserva em Bitcoin. Então, evoluiu em finanças, mas não evoluiu ainda nesses outros sistemas, né? Sim. Mas é a mesma questão de você fazer um pagamento em cripto. Por que você acha que isso também... Porque já seria mais ligado a finanças mesmo, a transações pequenas. Mas isso já está acontecendo bastante, Gui. Acho que um dos melhores usos de caso são os cartões de crédito com cripto. Então, já tem muitos cartões de crédito. Tem 2 casos que eu gosto muito. Vou citar os nomes. Com a BitBank, né, que é uma empresa, inclusive, brasileira. Então, tu consegue colocar ali dinheiro ou em fiat, né, ou em cripto, e você escolhe o cashback que tu quer. Eu escolho em ouro tokenizado, por exemplo. Então, aí eu gasto fiat e recebo direto em ouro tokenizado. Esse é um tipo de coisa que eu uso o tempo todo. Enfim, tu consegue usar com cartão em qualquer lugar. E tem também tem vários outros tipos, né? Tem o The Cash também, que é um bem legal. Então, você coloca só coisas da Solana, né? O SDT. O SDC usa onde tu quiser. Então, adiciona ali no Google Wallet, sei lá, no Apple Wallet. E aí, transaciona. Então, hoje, por exemplo, se tu viaja para outro país, você não precisa trocar. Não precisa fazer câmbio, não precisa fazer nada. Tu coloca stable e gasta em qualquer lugar que tu quiser no mundo. Tipo, esses cartões, né? Eles são integrados com todas as maquininhas do mundo. Então, é muito possível já, né? Claro que ainda tem umas taxas meio ruins, ainda tem... Não é assim, nossa, de 1 para 1. Tem alguns limites ali, mas é bem... É que não é do jeito que a gente pensou, que era vou transacionar peer-to-peer, né? Não é peer-to-peer. É com uma empresa por trás. Você acaba encaixando, né, a cripto num sistema que já existe. Sistema que já existe, que é Mastercard, que é a Total Visa, né? Então, você juntou com o sistema Fiat. Você não... Porque a crença era a destruição do sistema Fiat, né? Mas, na verdade, é a integração dele, que é o que está acontecendo. Então, eu acho que já acontece bastante. Eu uso. Não, é legal. Bom, eu não sabia. É bom saber. Eu paguei hoje, inclusive. Parei para comer pão de queijo, paguei. Direto com cartão. Incrível. E tem uma coisa também, dessa também questão, né, de integrar os mundos, né, o mundo real e o mundo cripto. Eu acho que eu nunca convenci ninguém de que Bitcoin é legal, que é um bom investimento, ou que é algo interessante. Só ninguém agora, nunca é convencido de nada. Esse é o eu ia te perguntar se você já conseguiu também. Ninguém é convencido. Ou as pessoas querem, e elas te perguntam, e elas falam, nossa, como é que é isso aí? Só que essa pessoa já está convencida. Então, eu acho que eu nunca tento convencer ninguém. E assim, é isso, ninguém se convence. As pessoas, ou elas querem ou elas não querem. Então, eu acho que existe essa diferença, assim. A pessoa tem que estar um pouco inclinada. Então, por exemplo, já teve momentos em que eu tava conversando com uma amiga de dança do meu pai, de 60 anos, e que a conversão foi isso. Falei assim, como é que eu faço agora? E teve momentos em que eu tava conversando com pessoas do mercado financeiro tradicional, que são economistas, e zero capacidade de diálogo, assim. E aí a pessoa esbarra num problemas do tipo, qual modelo de precificação eu uso? Pois não posso usar cash flow, que é o único modelo que eu conheço. Aí você fala, usa stock to flow, que é o modelo de metais. Aí a galera fala, Então, assim, e essa pessoa não quer ser convencida. Então, ela vai encontrar o problema que é precificação via cash flow pro Bitcoin, que não tem cash flow. Enquanto a outra pessoa que simplesmente quer, caraca, não aguento mais trabalhar e perder meu dinheiro, o que eu faço? Ela quer. Então, eu acho que ninguém nunca é convencido de nada. Mas é só agora, nessa última alta, que um colega de trabalho meu, bem mais velho,
que eu já falava de Bitcoin no trabalho, aquele monte de gente tradicional. Aí nessa última alta ele falou, nossa, mas esse negócio que você sempre falou, é ele legal já mesmo. estava convertido. E aí ele só foi pra você. Falou, ele já estava. Falou assim, olha, legal. E aí, me fala um pouco mais. Então, acho que é o processo de... Eu falei pra ele entrar um pouquinho. Ninguém convence ninguém. É só uma pessoa tem que tá querendo pra ela mesma. E aí tu só faz, vai lá. Você falou também da inflação agora, que voltou a ser um problema, né? Então, talvez agora as pessoas se abram um pouquinho mais para as ideias. Sim, por que a Argentina sempre foi dolarizada? Porque precisava. Por que é Filipinas, Venezuela e Brasil compra cripto e não Europa? Porque precisava. Agora a Europa que tá meio assim, aí ainda estão meio contra, né? Fazendo uma regulamentação meio estranha lá, mas é isso. É necessidade. E por isso que eu falei o caso do Ether, né? Quem tá entrando é por necessidade, não tem como o Ether se adequar ao mundo em que as pessoas estão passando por esses processos e precisam de cripto para quase sobreviver. Então, eu acho que é isso. Sim. E essa questão, né, de países, Europa que tá meio esquisita, Trump, você acha que o mundo vai acabar? Você acha que tá tudo ok? Você acha que o mundo tá ficando cada vez mais louco? Porque você faz bastante vídeo sobre isso, né? O mundo com certeza tá ficando cada vez mais louco. Essa eu não tenho dúvida e a única certeza é incerteza e causa, assim. E isso é metrificado, né? Os índices de volatilidade, nunca atingiram valores tão altos e tão baixos em tão pouco tempo, porque a gente tem pico de tudo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos, nessa semana mesmo, nós tivemos o 5º pior dia da história e o 2º melhor dia da história na mesma semana. Então, o que acontece é o tempo todo que são movimentos extremamente fervorosos e todos os dias é o melhor dia da vida e o pior dia da vida. Então, com certeza absoluta, e o que eu acho que a gente está vivendo, na verdade, são processos de mudanças muito estruturais, né? Então, desglobalização, por exemplo. Nós nascemos em uma sociedade globalizada e é quase consenso já hoje para grandes economistas, para Ray Dalio, para esse pessoal que a gente está passando por desglobalização do mundo. Mas o que é esse conceito de desglobalização? É cada um ficar no seu canto? Sim, o que os Estados Unidos está falando? America First. Se fechar, sim. É assim, a gente vai lidar com os nossos problemas. Vocês que lidem com o de vocês. E antes, não. O acordo era, vamos todo mundo tentar ali lidar com os problemas uns com os outros. Polarização. Polarização é um sintoma de momentos de crise. Que a direita e a esquerda não conversam, não existe centro mais. Um odeia o outro, ninguém mais conversa. Isso é uma característica de momentos de erosão de sistemas que eram criados. Então, nós temos o tempo todo, né? Tem uma frase do Ray Dalio, inclusive, ele publicou um artigo essa semana falando sobre as questões da tarifa, né? Que chama, se você acha que o que a gente está vivendo é sobre tarifas, você não entendeu nada. E nesse artigo ele fala, nós estamos vivendo uma coisa que cada um vive só uma vez na vida, mas já aconteceu várias vezes na história. Que são esses processos de queda de sistemas, né? Então, é isso, a gente nasceu em um mundo rumo à globalização e a gente está passando por um rumo de desglobalização. Isso significa mudanças estruturais extremamente grandes. Então, a gente vê isso em termos de volatilidade. Nunca existiu, assim, tanta desigualdade, mas nunca existiu tanto dinheiro não alocado. Então, a gente vive com essas duas coisas. O que acontece é que ontem entrou 4 trilhões nas ações. 4 tri. Na verdade, foi 4 tri em 10 minutos. Foi 4 trilhões de dólares em 10 minutos. Então, o mundo está acabando? Com 4 trilhões de dólares entrando em 10 minutos? O que tem, na verdade, é falta de confiança. Ninguém sabe o que vai fazer, então ninguém quer alocar dinheiro nenhum. Então, eu acho que, com certeza, a gente está vivendo momentos extremamente voláteis. Mas o mundo não vai acabar. Ainda não. Mas você acredita na tese do Ray Dalio, do declínio do Império Americano e da ascensão da China? Ou você acha que a China é meio fogo de palha? Eu não vi ele falando assim, sabia? Isso é bem por cima, né? Mas ele fala a questão dos impérios que... Você não é a primeira pessoa que leu ele dessa forma, né? Eu acho que o que a gente vai ver cada vez mais, na verdade, o que eu acho que a gente vai viver muito em breve é a queda do dólar como moeda hegemônica. Não a queda do dólar, talvez, como a mais forte, mas como a moeda usada para o comércio internacional. Eu acho que a gente vai ter, e é o que eles querem, na verdade, né? Assim, em certo sentido, quer que o dólar perca valor, né? Precisa perder valor, então acho que vai ajudar nesse processo. E é um desafio, né? A China tem... É que é muito louco, porque a China tem as melhores indústrias, né? Em termos de todas as tecnologias, mas o mercado deles, 80% das pessoas ali investiam em imóveis. E os imóveis é o mercado que está mais caindo. Então, existem várias coisas muito ruins também acontecendo lá, mas a gente não vê, né? Eu acho que o problema da China também é que a gente tem muito pouco acesso a
ao que acontece lá, em termos de linguagem, né? É um pouco mais complicado. Mas com as IAs vai ficar um pouco mais fácil também, acho que vai ajudar a gente a entender cada vez mais o que está acontecendo lá. Mas eu acho que existe esse desafio, assim, e vai ser uma negociação. O que seria um aspecto muito... É que outro problema da China, ninguém tem segurança para investir lá. Se tivesse, talvez as coisas estariam melhores, mas para isso eles precisam parar de falsificar o câmbio deles, que eles não querem parar de jeito nenhum. Então existem coisas para acontecer, assim. Acho que não sei se a gente vai ver a queda, porque no final do dia eu acho que grande parte das coisas que o Trump tem feito são da perspectiva econômica interessantes, né? Então, ele quer resolver o problema da dívida, que era um problema insolucionável. E talvez para isso que eles mesmos dizem, precisa de uma recessão. Mas recessões... É curioso quando você estuda recessões, né? Claro que é um momento econômico horrível, mas recessões, no geral, não duram mais de um ano. Por exemplo, a queda média das pequenas nas recessões são 20%. A gente acabou de ter uma queda de 20%. Então, é quase como se a gente estivesse no fundo do poço de uma recessão. Mas a recessão sempre é precificado quando ela acaba, né? Porque as recessões, para você falar isso foi uma recessão, você precisa de 6 meses de contração de PIB. Mas se a recessão típica dura ali mais ou menos um ano, né? Então você precisa de... Quando já falam que tem recessão, a recessão já acabou. Então, existem um pouco essas dinâmicas, assim, que quando você estuda a recessão, é um evento que você fica um pouco mais tranquilo, assim. Eu tava muito noiada com recessão uma época. Muito, muito, muito noiada. Quando teve a questão da regra de Sun, né, que bateu. A regra de Sun é uma das regras econômicas, né, mais usada para indicar recessão. E é um indicador que nunca falhou. E nós temos pela primeira vez a regra de Sun indicando e revertendo. E aí naquela época eu fiquei assim, caraca, o que aconteceu? E eu fui estudar muito recessões, assim, muitas recessões. Anatomia de uma recessão, o que significa uma recessão? Quanto tempo dura, o que eu tenho que aguentar? Por quanto tempo eu tenho que aguentar? Se tudo cair agora, quanto que vai cair? E aí eu fiquei mais tranquila. Falei, até que não é tão ruim. Uns 30%, tipo, a pior recessão de todas foi 57, mais ou menos, assim, as mais modernas, né? 57, a segunda pior 37. Recessão típica 20. Falei, pô, já foi, né? Nesses dias aí. Se cair mais é DCA de entrada. E acho que a gente pensa muito também naquela coisa da crise de 29, as pessoas se tacando dos prédios, né? Recessão é isso. E, não, às vezes a bolsa nem cai na recessão. Essa é a pior de todas. Essa é a pior de todas. Então, e é o imaginário, né? Pode ser que sim, mas eu acho que o mundo como o mundo é hoje... E principalmente porque, por exemplo, nesse momento, né? O Fed pode cortar a taxa de juros, existem coisas para serem feitas. Sim. E um outro aspecto interessante, quando eu fiz da recessão, que eu descobri, é que as recessões, elas ficaram um pouco melhores, né? E o que a gente tem também é uma ampliação do intervalo entre recessões. Antes, lá no passado, as recessões, elas aconteciam mais ou menos a cada 2 anos. E aí agora tá aumentando, assim, agora a gente tá mais ou menos em... Disseram que a gente teve uma recessão em 2020, mas aí depois o indicador, eles revisaram os índices, aí não foi uma recessão, né? Então, tá ampliando também, assim, o tempo. Então, acho que o mercado tá ficando um pouquinho mais eficiente com o tempo. Interessante, porque tem isso, né? Tem a questão da volatilidade que está muito alta e, ao mesmo tempo, tem isso, que as recessões estão mais distantes. Um pouquinho, talvez, mais brandas. Interessante é tentar, né, juntar tudo isso para conseguir fazer uma carteira interessante, resiliente e que consiga te fazer dormir à noite. Acho que essa carteira precisa esquecer tudo que existia no passado, por exemplo. Porque muitas das premissas que existiam não existem mais. Então, a gente está vendo eventos que nunca aconteceram acontecer. Mas qual, por exemplo, vai investir para sempre no mercado americano? Você acha que isso não... Carta anual de Larry Fink esse ano. Portfólio 60-40 não existe mais. O cara abriu a carta dizendo isso. Não faz mais sentido vocês pensarem nisso, principalmente porque títulos não são mais seguros como eles eram antes. Então, quando a gente diz títulos não é mais seguro, a gente quebra o pilar de toda teoria de portfólio moderna. Né? Então, já começa por aí. Vamos ver o que a gente faz com essa questão dos títulos aqui, que já não são mais tão confiáveis, não funcionam mais como funcionavam antes. E, especificamente na carta do Larry Fink, ele adiciona infraestrutura. Ele fala que bancos e países não vão mais conseguir bancar infraestrutura, e infraestrutura vai para o mercado privado, e tipo ponte, estrada, coisas nesse sentido, né? E que são boas porque são ótimas para a inflação. Então, em mundo inflacionário, esses bens públicos, né? Aeroportos, todo tipo de coisa tendem a se valorizar. É muito descorrelacionado com o mercado de ações, né? Então, tem uma descorrelação interessante. Ele fala de Bitcoin também, especificamente. Mas eu acho que são essas coisinhas, assim, que pareciam que eram irrefutáveis. Dólar como reserva de valor. O que a galera mais quer é enfraquecer o dólar. Então, nesse momento, os Estados Unidos inteiro tentando enfraquecer o dólar. Tu vai falar, nossa, dólar reserva de valor nesse momento? Fica meio, não tenho certeza.
Então, todo mundo falava, ouro não é bom porque não sobe. Então, Explodindo, eu acho que várias premissinhas, assim, a galera vai ter que pensar um pouquinho do zero. Que é ótimo, pra mim é ótimo, porque agora eu gosto de disrupções, eu tô assim, vamos, o que é o novo? Bora, tô aberta. Porque eu acho que se eu ficar preso às premissas antigas, não vai funcionar. O problema é você estabelecer premissas novas, né? Que é meio que nem a recessão. Quando você estabelece é porque muita coisa já rolou. Você já errou muito, já acertou um tanto. Sim, não, eu acho. Mas existem... Que eu acho que é claro que eu sou muito enviesada, né? Mas o Bitcoin, pra mim, parece uma resposta iminente, considerando o que os próprios países estão fazendo, né? Então, tem algumas coisas, assim, que é uma disrupção, mas, ao mesmo tempo, são coisas que já estão acontecendo há um tempo, eu acho. Então, eu acho que é o conceito de não se apegar, na verdade, né? É não se apegar aos ativos, não se apegar às premissas e pensar o que as coisas estão me dizendo agora, o que o mundo está me dizendo agora, né? E tentar ir na mão e não na contramão das coisas, né? Porque às vezes a gente tenta ir na contramão porque parece que era assim, mas não é mais. Mas, por exemplo, um risco, fora até de finanças, né? Mas o risco político, governamental, né, de, sei lá, proibir criptomoedas ou o Brasil instituir a Drex e falar, não tem mais Bitcoin, agora é Drex. O que você Eu acho você que vê não nesse existe sentido? mais esse risco. Não é um risco que... Porque é isso, a gente tem os maiores ETFs do mundo. O Bitcoin foi o melhor lançamento de ETF da história. A empresa do Trump tá pedindo um ETF. Tá? Eles têm o Trump Media lá, né? Tá tentando fazer a listagem de um ETF. Então, assim, vão tornar ilegal o que é a reserva de valor dos Estados Unidos? Vão falar, não, o Bitcoin não pode, sendo que é a reserva de valor da maior economia do mundo? Eu acho que não faz mais sentido da lógica atual, né? É proibir. O que talvez, num cenário bem ruim, seja um caso do ouro, né? 2.0 de apreensão. Mas é bem mais difícil, né? Sim, pela tecnologia dá pra esconder. O caso do ouro até tem algumas discussões que o pessoal fala que as pessoas também não foram perseguidas, digamos assim, né? Teve alguns casos icônicos ali, os influencers seriam os mais perseguidos, eu acho, mas no mundo atual, né? Mas assim, não ia na casa das pessoas bater e ver se elas tinham ouro, era assim, ó, galera. E aí vai pela tecnologia do terror, né? Falou, tu entrega ou alguma coisa vai acontecer, mas não necessariamente aconteceu também, né? Então, e hoje acho que as pessoas mudam de país também mais fácil. Pede cidadania no Paraguai. Sim, Paraguai tá bombando. Paraguai tá bombando. Bizarro, quem diria, né? Quem diria? Uma coisa, mudando um pouco de assunto, mas é algo que eu queria perguntar. Você faz muito conteúdo, né? Você começou como escritora, né? Escrevia, depois gerenciava ali a equipe de escritores. Hoje você faz seus vídeos todo dia. Todo dia. E você escreve também ou não para outros Pra meios? Pra você mim mesmo. só. Hoje quase só pra mim. Quase. Um pouquinho às vezes. Como que é o processo que a gente estava falando, né, antes de gravar? Você tem seu alarme, você já planeja as coisas, você vê alguma notícia e faz no dia? Como é que funciona isso? Tá. Existem algumas coisas, né? Eu nunca gostei de gravar. Né? Eu não gosto de me gravar, não gosto de me olhar, eu não gosto de me ver, assim. Pra mim não é um processo prazeroso. Mas eu sempre escrevi, né? E um momento eu percebi que o tempo que eu demoro fazendo um texto versus o tempo que eu demoro fazendo um vídeo, por alcance e por resultado, não fazia mais lógica da perspectiva de uma pessoa minimamente racional, né? Então, o alcance de um texto hoje de um vídeo são ridiculamente diferentes, né? E a gente tem viralizações de vídeo de 1 segundo. No Instagram, por exemplo, né? Eu ainda não aceitei produzir esse tipo de conteúdo, mas talvez eu em algum momento aceite, mas é um processo de igual eu falei, assim, de falar, a realidade ela é o que ela é, e não o que a gente quer que ela seja. Então eu posso querer que o mundo volte a ler a Range, leia 2.000 páginas comigo, ou eu posso aceitar que o mundo é TikTok em 1 segundo. Por mais que a gente tenha alguns expoentes muito bons, né? No caso até dos podcasts, a gente tem, sei lá, o Huberman, né? Que faz aqueles vídeos de 2 horas e que são ótimos de ver e eu assisto. Então, também existem alguns processos ali diferentes. Mas então, eu acho que tem um pouco... O processo de produção de conteúdo é um pouco dessa compreensão de o que o mundo quer versus o que você é bom versus o que você aceita fazer, né? Porque existem alguns tipos de conteúdos que são virais, mas que não necessariamente você vai sentir muito bem fazendo, né?
às vezes, se o seu objetivo é simplesmente viralização, aí você se sente bem fazendo, porque ele viraliza. E também existe, às vezes, a compreensão de que algumas coisas que você não acha que vão viralizar, viralizam e que você se sente bem com essas coisas também, né? Então, é uma negociação o tempo todo, assim. Existe um processo também de abstração da crítica. Você vai receber crítica o tempo todo, né? Diversos tipos de crítica completamente aleatórias. E você vai ter que lidar com o mundo te fazendo críticas, né? Então, existe um pouco desse processo. E daí você vai tentar descobrir também qual que é a sua dinâmica, né? De produção. Então, eu tenho especificamente nesse vídeo de atualização de notícias todos os dias. Então, tem o meu momento em que eu vou abrir todos os portais de cripto, vou ver as notícias, ver o que faz sentido, o que eu acho interessante. E eu tenho sempre a premissa de tentar produzir um conteúdo de uma coisa que eu acho legal, né? Eu tento, assim, falar assim, eu quero agregar realmente valor. Então, falar disso e de coisas que às vezes são difíceis, meu conteúdo não é o mais fácil do mundo. Eu fico super feliz quando um vídeo de carry trade, por exemplo, tem um monte de visualizações. Fala, caraca, consegui explicar carry trade. Então tem isso. E aí tem as estratégias, né? Igual a gente já conversou sobre isso, mas a minha estratégia é tentar ser um pouquinho engraçada. Eu sou muito mais engraçada nos vídeos do que eu sou presencialmente, por exemplo, eu acho. Né? Então, daí você vai vendo o que funciona. E todo mundo tem um pouco de uma persona e coisas que vão funcionando. E o que é mais maluco é que funciona sempre. Você fala, não é possível que eu vou fazer isso, todos os vídeos vai funcionar. E funciona. Mas como? Detalhes, Gui, detalhes. Jeito que tu fala uma coisa, como tu inicia a frase, como você se move. Tipo, jeito de iniciar vídeo. Funciona sempre. Então, por exemplo, se tá caindo, existe algumas pequenas frases que eu falo no início dos vídeos que sempre os vídeos dão certo. E tu fala, não é possível, vai dar certo, mas dá certo. E é questão de ser humano. Seres humanos são muito criaturas extremamente bobas e que adoram algumas coisas muito específicas, assim, e que se sentem muito bem sempre com elas. E aí você vai descobrindo ali e vai jogando com isso. Vou começar a reparar, então, nos padrões. Dias Eu que não estão sei caindo, se é dias que estão possível. subindo. Talvez sim, mas eu não sei se é possível a gente identificar, sabe? Então, só se você realmente estiver muito atento. Porque é uma coisa que, né, tu vê os seus números ali, fica analisando e vê exatamente o que testa, né, pra saber. Mas é um processo interessante. E quanto tempo do seu dia isso toma? De produção de conteúdo? Depende. Os vídeos, pra eu fazer um vídeo inteiro curto, por exemplo, hoje, de Instagram, assim, demora mais ou menos 2 horas. Entre roteiro, gravação e edição. 2 horinhas ali é um tempo, mais ou menos. Aí tem os longos, né? Os longos são, às vezes, um pouco mais fáceis até. Tipo, pra YouTube, por exemplo, né? Ele sempre tem menos alcance, mas é um pouco mais fácil porque não tem edição. A edição toma um tempo chato, assim, do trabalho no geral. E aí os vídeos longos, eu, pelo menos, não faço corte nenhum. Meus vídeos longos vai. E aí é um pouquinho mais, às vezes, mais fáceis de fazer. E a sua newsletter? Tô tentando fazer sempre de segunda-feira também. E elas são muito boas pra mim, na verdade, porque essa é uma coisa que eu tento fazer. Que é, a newsletter de segunda é pra eu entender o que eu acho que vai acontecer na semana e me preparar pra semana. Então, é o momento de sentar, olhar os dados, eu sempre olho os gráficos, principalmente do time frame diário, né? Então, no semanal, me dá ali uma perspectiva do que eu acho que vai fazer, entender suporte, entender resistência, entender alguns eventos ali importantes e uma de mensal também, né? Que é, esse mês, qual é a perspectiva? E é legal que daí tu vê, né, a evolução. Tu fala, pensei isso aqui semana passada. O que aconteceu, o que não aconteceu? E, no geral, tu acerta. É legal tu ver, tu fala, caraca, olha lá, acertei. Então, eu acho que é um processo, pra mim, é um processo muito de autoconhecimento também. Igual o Warren Buffett escreve a carta anual dele de 1977. Imagina isso, tu lê a sua carta de 1977, que mundo que era. Então, é bem legal essas cartas, porque você consegue pensar assim, nossa, vi isso, eu não vi isso, ou isso aqui estava errado, e tu se melhora, né? Que eu acho que é o processo de entender quais foram os erros, os acertos e melhorar o sisteminha, né? Escrever é uma ferramenta fantástica, que não pode nunca desaparecer, né? Pois é. Porque é um jeito de organizar os pensamentos e ter um Mas eu registro. acho que talvez vai. Não pode ser. Eu acho que talvez vai. Mas é muito diferente, né? Você falar, você gravar um vídeo e você diferente. escrever. E ler também, né? Essa é uma coisa que também tá desaparecendo um pouquinho. E nosso cérebro tá tudo se deteriorando com os vídeos de 1 segundo. Porque a leitura é um tipo de pensamento muito mais profundo, né? Outro processo mental, totalmente. Outro processo. Gostaria que não, mas... Mas você vendo tanto pela parte da produção, né? De como é produzir cada tipo de conteúdo e pelos números... o que você acha, assim? Acha que vale a pena continuar escrevendo? Você acha que o conteúdo mais longo, ele tem seu lugar também?
Como que tá isso? Acho que sim. Eu leio bastante newsletter. Então, eu falo, bom, se eu leio, outras pessoas também devem ler. Daí, se a gente sabe os números de alguns, né? A galera tem bastante. Então, eu acho que tem que continuar fazendo. E se algum dia nunca mais fizer sentido, a gente para, né? Mas, por enquanto, continua tendo novos inscritos nas newsletters sempre. Então, acho que é um indicativo de que alguém lê ainda. Eu vejo sempre influencers, pessoal do YouTube falando meio que isso. Eu não leio mais newsletter, mas eu vejo que todos têm e todos falam, você precisa de uma lista de e-mail. Por exemplo, que é a do Scott, que não é de cripto, né? Que é o Scott. Eu tenho a minha newsletter de terça-feira, que é de análise on-chain do Glassnode. Tem a minha newsletter mensal da Lynn Alden. Todos os dias o Anthony Pompliano faz uma newsletter, eu leio umas 2 por semana. Tem a do Arthur Hayes, que é um pouco menos periódica, ele é um pouquinho mais caótico ali, mas sempre tem novas. Então eu tenho, assim, dias de newsletter, por exemplo, né? Então toda terça-feira tem a newsletter da Glassnode, que é de análise on-chain. Eu leio todas as terças-feiras. Caramba. Então... Eu assino várias e não leio nenhuma. Mas é porque eu acho que, de vez em quando. que esse é uma coisa, assim, que é da constância, né? Quando tu vai lendo sempre a newsletter também, inclusive da mesma pessoa que você gosta muito, tu evolui junto, né? Tu evolui com o raciocínio daquela pessoa. Então, pega uma pessoa que tu gosta muito e tu fala, caraca, quero ser essa pessoa, quero entender igual ela. E ler a newsletter dela é exatamente isso, é o processo mais profundo dela ali de arrumação do raciocínio dela. E aí você vai acompanhando esse raciocínio, assim, tu fica 1 hora, às vezes, tem alguma newsletter de análise on-chain, eu fico bastante tempo lendo, assim, a do Arthur Hayes, a da Lynn Alden, que é uma que eu amo, que é mensal. É muito difícil, às vezes eu fico 2 horas lendo a newsletter dela, assim, e são sempre conceitos novos, então eu acho que pra mim, é sempre uma curva de aprendizado muito boa, as newsletters que eu gosto, né, mas não é assim, qual que é a newsletter? Não, são as minhas, cada uma tem um dia. Às vezes tem até horário no calendário de leitura da newsletter. É verdade. É verdade, tem. É legal você tocar nisso, porque eu, pensando aqui, eu não leio mais porque geralmente eu não separo tempo para isso. Então eu só dou uma olhada por cima, geralmente deleto todos ou deixo para ler depois e esse dia nunca chega. E como que você faz? Você tem algum tipo de gerenciamento de tempo, além do alarme que você falou? Você tem uma sua agenda bonitinha? Tenho, de tudo. Tudo? Tudo. Eu tenho, assim, claro que nunca tu faz tudo. Né? Mas eu tento daí sempre de domingo organizar minha semana e colocar todas as coisas. Porque senão não dá tempo também, né? Então, no geral, eu tenho, assim, muito bem definido os dias pra quê. Sexta-feira, por exemplo, é dia de burocracia pra mim. Contabilidade, responder coisas, organizar coisas. É o dia de fazer esse tipo de coisa. Terça-feira é um dia muito de análise on-chain, especificamente. Então, é um dia destinado pra isso. Então, eu tenho dias, assim, e horários estabelecidos. Tem o horário das reuniões, por exemplo. Então, especificamente, eu sempre agendo reunião depois do almoço, porque é o dia é o horário que eu tô menos animada e ativa. Acabou de comer, você não quer, nossa, super pensar. Aí é o horário da reunião. São os horários das reuniões pra mim. Então, eu tenho muito bem cronometrado quase tudo da minha vida. E, tipo, tempo pra relaxar ou lazer? Você coloca na agenda também ou você deixa rolar? No final de semana, eu sou uma pessoa bem desligada, assim, do mundo. No final de semana, eu quase nem olho o celular. Você consegue fazer essa transição, assim, pra desligar total? Adoro, amo, adoro, assim. Pra mim cara, final de semana, me esquece. Vou estar fazendo cerca, vou estar fazendo qualquer outra coisa muito aleatória, assim. Mas eu me dou completamente, assim, sem remorso. Que as pessoas às vezes ficam, né, com essa do remorso, nem um pouco. Mas existe esse processo de achar que o mundo ia acabar se eu não olhasse o celular por 5 horas no final de semana, né? Achava que o Bitcoin ia valer 0, sei lá. Umas coisas que tu pensa assim, meu Deus, se eu ficar 5 horas sem olhar pro meu celular, o que vai acontecer? Não acontece nada, de boa. Nunca aconteceu nada. Podem fazer. Você pode ir lá fazer a cerca. Posso fazer tudo que eu quiser, conversar com as ovelhas, falar tudo que eu quiser, que não tem problema. Então eu lido bem com isso, assim. E tem uma outra transição, né? Vida na cidade, vida no campo, digamos. Você pretende voltar pra cidade? Jamais. Jamais? Nunca você mais. Se encontrou vivendo... Odeio São Paulo. É verdade, eu não gosto. Eu não gosto das cidades. Mas é por... Em São Paulo eu desenvolvi muita noia, assim, de segurança, principalmente. E acho que eu não sei mais lidar com a tensão da vida na cidade. Prefiro a vida. É mesmo? Não pensa nunca mais voltar? Assim. Caramba. Não. Só pra eventos, coisas assim. Não, daí né? eu venho e fico bastante tempo pra eventos. Adoro vir fazer coisas mais... pontuais, assim. Mais morar
Acho que não mais. Ah. Centros urbanos, talvez. No futuro. Só hoje não. Nem o meio termo, sei lá, uma cidade pequena, em vez do campo total. Não. Por enquanto não. Aí tem toda essa questão, né? Você, tipo, super ligado à tecnologia e ao mesmo tempo vive, né, Acho que na natureza. tem que viver o equilíbrio, né? Mas é também meio que um sonho libertário também, de certa forma. Né? Você viver meio independente, Acho que sim. com Acho que suas é. armas, Juntar as maconha, duas sei lá, um coisas. monte de coisa. Por enquanto. Esse não mais, mas... Interessante. Poxa, a gente pegou bastante assunto aqui, mais do que eu imaginava. E obrigado por participar, por fazer isso aqui, esse projeto comigo. Um prazer. Fico feliz de ser a primeira convidada. Então espero que tu continue fazendo. Espero que sim. E fala onde as pessoas podem assinar sua newsletter, encontrar mais sobre você. Tá certo. Então, Instagram, Disruptivas, Twitter, Hi Disruptivas, YouTube, Rafaela Romano, cada um é um nome, precisa resolver esse problema. Especificamente, newsletter é Disruptivas também. Acho que talvez se não tem TikTok, tirando isso em quase todas as outras, tenho problemas com TikTok. Em quase todas as outras, Rafaela Romano Disruptivas, vocês me acham. Vou deixar links na descrição. É isso aí. Valeu, É um prazer. Rafa. Obrigada. Até mais.